E aí também Deus começou a trabalhar na minha vida, e eu percebia que as murmurações daqueles irmãos que me levavam na igreja não tinha cabimento. Eles murmuravam, eles se colocavam defeito na igreja, e eu querendo descobrir exatamente para onde Deus queria que eu fosse. Eu não era crente. E aqueles irmãos, eu comecei a aprender. Quando Deus está trabalhando, a gente aprende de todas as formas. Todas as coisas passam a colaborar para o nosso bem. Fui à Igreja Batista uma vez, e lá vai. No segundo ano, no final do segundo ano, eu levantei minhas mãos para Jesus Cristo. Numa reunião, queridos, na escola, em sala de aula, começaram a fazer um evangelismo lá, levantei minhas mãos para Jesus, aceitei, confessei Jesus, algo mudou, e algo muda dentro de nós. Foi Deus fazendo a obra dele na minha vida. Aceitei Jesus, mas só vim me batizar um ano depois, estudando, já formado, já no terceiro, cumpri. Terminou o segundo ano, me converti naquele final de ano, veio para o terceiro ano, me formei, depois que eu cheguei na minha cidade, dei complemento aos estudos bíblicos, me batizei na Igreja da Graça, está entendendo? Me batizei na casa do Senhor, e eu comecei a perceber a grandeza da questão da salvação eterna, do propósito que Deus tem de não permitir que nós venhamos a sucumbir ao inferno. Irmãos, quando a gente nasce de novo, é uma marca do cristão: amor pelas almas, amor pela alma dos nossos familiares, a certeza de que se eles continuarem no caminho que eles estão, fatalmente eles serão condenados à perdição eterna. E eu comecei a sentir dentro de mim, queridos, um amor muito forte pela minha família, pelos meus irmãos. Naquele intervalo de tempo, eu já formado, precisando trabalhar, falei com Deus: Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe, porque a minha família precisava que eu trabalhasse para poder também ajudar minha mãe e meus irmãos também. E Deus abriu uma porta para mim, diga onde? Em São Paulo. Tive que sair do interior da Bahia e trabalhar em São Paulo. Já crente, já conhecedor da palavra pela misericórdia, né? E aí em São Paulo trabalhando, Deus me deu graça. Fui fazer um teste na Tenente Odebrecht, conheci um engenheiro do nada assim, ali na porta do Recursos Humanos, e queriam era emprego assim, pessoas baianas estavam lá trabalhando na Tenente Odebrecht em São Paulo, e mandou chamar: não, venha para São Paulo, tem uma vaga para você. Que chegou lá, eu, pela misericórdia, era formado, então eu queria ser aproveitado, né? Mas eles tinham lá uma vaga para mim, que não, por enquanto você vai ficar aqui, serviço geral, então não tem problema, eu me humilho que eu tenho que passar, porque eu não posso ficar aqui em São Paulo sem dinheiro, sem pagar minha moradia, tal. Aí conheci o engenheiro: mas você tem segundo grau? Eu tenho. Ele: então não, vem cá, olha que coisa. Me chamou e me contratou para ficar do lado dele. Olha como Deus é bom, queridos. E depois eu ganhava salário hora. Meu salário, irmãos, eu ganhava, pela misericórdia dos meus irmãos. Eu pedi a Deus no secreto: Deus, eu quero ser um crente, agora me dê experiência com prosperidade, para quando alguém me chamar de ladrão, que eu dou dinheiro a pastor, eu dizer: não, eu faço isso porque a tua palavra ensina, eu dou oferta e dízimo na igreja, porque a palavra ensina, eu dou porque o Deus manda dar, então eu quero que o Senhor me dê uma experiência de prosperidade. Deus me deu esse emprego, tem uma previsão de ganhar um salário mínimo. O cara me contratou para ser auxiliar dele, ele era engenheiro, eu fazia todos os relatórios dele, e eu ganhava 7 salários mínimos. Glória a Deus. Aleluia! Pode escrever o que eu estou dizendo. Deus fez uma prosperidade na minha vida, né? O salário naquela época era 200 e poucos reais. Eu ganhava em torno de 1.500 reais. Dava 7 salários. E aí Deus começou a me prosperar. Eu mandava um pouco de recurso para minha mãe e tudo mais. E ali, queridos, Deus começou a mover meu coração. Mais para perder do que para ganhar. Porque tem coisa que você perde, com Deus você ganha. Deus me fez se compadecer da minha mãe, dos meus irmãos mais velhos, fez me compadecer dos meus irmãos, da minha família, usou muito isso, mostrou o estado espiritual da minha família. E teve um dia que Deus falou para mim no meu coração: isso não é mais difícil para você do que foi para mim. O que eu fiz por você foi muito mais difícil, incalculável. Então, que seja difícil para você, mas vai e faça. Deus mandou largar tudo, volta para a Bahia. Foi assim que Deus começou a me. Eu disse: mas Senhor, fui conversar com o engenheiro: Leonardo, pelo amor de Deus, vou mandar você para a refinaria de Paulínia. Quer dizer, você vai ganhar muito mais, vai prosperar. Você está doido? Vai deixar a oportunidade? Fique aqui. Logo você está comprando um apartamento, está prosperando, você está na idade de se organizar isso aí e tal. E meu irmão, Deus falou com força: larga tudo. E disse mais: tem 2 funerais na sua casa. Deus falou para mim. Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo: tem 2 funerais na sua casa. E se você voltar,
eu tiro os 2 funeral. Falou para mim, se você voltar, eu tiro os 2 funeral. Nisso a gente percebe que Deus é um Deus de obediência. Às vezes a gente não se desenvolve espiritualmente no conhecimento do Senhor, na palavra do Senhor, na experiência com Deus, porque a gente não compreende a relação de Deus com aquele que é obediente. Ela tem uma dimensão superior. Seja ele pequeno, seja ele limitado, seja ele douto, ele pode não ter, veja bem, caneta na mão, ter status, mas a obediência faz com que aquele homem ele tenha uma conexão maior com Deus. Aleluia! Deus se revelou para mim e disse: olha, se você voltar, eu tiro 2 funerais. E os 2 funerais existiam. Eu voltei, larguei tudo. Minha mãe, conversei com minha mãe, só que mande um dos meus irmãos para cá, que eu posso até conseguir colocar eles aqui, mas eu não vou ficar aqui em São Paulo, minha mãe. Porque meu filho, minha mãe aqui se vive para ganhar dinheiro. A mente do paulista é essa. O povo sai da Bahia, é para ganhar dinheiro em São Paulo. E Deus falou comigo: volta, porque se você voltar eu tiro 2 funerais. E é verdade. Cheguei na Bahia, minha mãe tinha contraído uma doença cardíaca. Estava passando por muita dificuldade. E para a glória de Deus, quando eu comecei a congregar, comecei a buscar a presença de Deus, Deus prometeu para mim que ia curar ela, conforme ele havia dito que ia curar o funeral, que era doença grave mesmo. E Deus curou a minha mãe. Aleluia, Deus! Naquele tempo eu me converti, me batizei, foi coisa rápida, o pastor logo me pegou e colocou como evangelista na igreja. Eita. E eu aceitei o desafio, foi coisa rápida. Me batizei nas águas, já tinha me batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo. Entrei na igreja, comecei a ajudar o pastor a varrer a igreja, a carregar bloco, a limpar a igreja, e todo mundo contra mim, porque os amigos, que abençoa paz, os amigos da cidade, o cara agora é rápido de igreja, e lá vai eu comecei a assumir aquela fé na casa do Senhor. Um dia eu cheguei chorando para Jesus e disse: Senhor, Neófito, não teria dito isso hoje. Falei para Deus: Senhor, se o Senhor não salvar minha mãe, eu não vou conseguir pregar o evangelho. Logo um domingo chegou e eu estava auxiliando o pastor no domingo de manhã, queridos. E sabe o que aconteceu? Deus me trouxe aquela promessa: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu me perguntei: Senhor, como é que minha mãe vai ser batizada no Espírito Santo? Minha mãe nem abre a boca para louvar. Minha mãe tímida, aquela coisa e tal, e não abria a boca, ficava ali na frente, que eu colocava lá na frente. E de repente Deus me deu aquela palavra e o pastor disse: dá continuidade. E eu peguei, foi uma das primeiras vezes que eu auxiliei o pastor no altar e comecei a louvar devagarzinho ali, cantar, e para a glória de Deus o Espírito Santo desceu. A minha mãe foi batizada no Espírito Santo. Aleluia, Deus! Que alegria senti naquela manhã de domingo na igreja, uma obra tremenda Deus fez ali. E aquela questão do segundo funeral eu não entendia, mas eu estava ali, fiquei na fé, Deus começou a trabalhar na minha vida. Queridos, certo dia meu irmão chegou, ele trabalhava em refinaria em alto mar, chegou de viagem, disse: minha mãe, vá a uma farmácia de manipulação, faça esse remédio lá, esse suplemento e tal. E minha mãe foi, pediu para fazer, comprou e tal, entregou para ele. Ele tomou 3 comprimidos desse suplemento e dali ele abraçou minha mãe, disse que estava passando mal. Ele só voltou depois de 3 meses. Ele ficou em coma, porque ele tinha um plano de saúde, o Hospital de Alagoinhas abraçou, ligou para o plano, aí segurou logo. Quando você não tem, é complicado. Houve naquele momento uma providência, ele ficou internado no Hospital de Alagoinhas. Aleluia. E ele ficou ali em coma vários dias. Eu me lembrei da palavra que Deus havia dito: vou tirar esses dois sepultamentos, esses 2 mundos da tua vida. E Deus segurou meu irmão. O médico disse para minha mãe: senhora, e nós fizemos o 6º choque nele. A equipe médica não queria mais. Ele disse, eu implorei a eles: faça mais de uma vez só. Foi na 6ª vez que o choque trouxe ele. Aleluia, Deus! Como Deus é poderoso e misericordioso. Se a gente for ler o livro do Deuteronômio, do capítulo 1 ao 12, por várias vezes Deus diz: não é por vossa justiça, nem retidão, mas por causa da impiedade das nações e por causa do juramento que eu fiz aos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Não é por mérito nosso. Deus é fiel ao que Ele prometeu. E Ele é poderoso para fazer. E esse irmão meu ficou, e aí o plano de saúde deu de mão. Ele em coma, porque voltou, mas ficou em coma. E o plano de saúde deu de mão, que viu que a situação ia ficar muito cara. Precisou de um cheque de alguns amigos para poder colocar como calção. Os melhores amigos do meu irmão não deram cheque. Olha o processo de Deus na vida do meu irmão. Não deram. E aí, minha mãe teve que recorrer a um familiar. E para a glória de Deus, o meu familiar veio, colocou o cheque. O hospital manteve ele. E depois desses 3 meses, ele despertou, queridos. Mas não tinha força nas pernas, nos braços, não tinha como andar.
Foi todo um processo. E Deus operou de maneira poderosa que esse homem hoje voltou a trabalhar, é escanieiro, hoje aceitou o evangelho para a glória de Deus, né? E de 7 irmãos que eu tenho 5 que se converteu, minha mãe, e 2 que estão resistentes, mas que já estão aos poucos. Deus está trabalhando. Aleluia. É um processo de salvação da família. Glória a Deus. Na igreja, não, pela misericórdia de Deus, Deus, pela sua compaixão, me chamou, como chamou a cada um dos senhores aqui, das irmãs, cada um de vocês. O Espírito Santo me chamou, e Deus tem um caminho de experiência com cada um de vocês.